Então, a ideia nossa é criar Eu vou simular um portfólio, tá? Que também vai funcionar como se fosse uma apresentação. Então, vai ter uma capa, vão ter páginas, vão ter, né, parágrafo e o texto artístico. A gente vai relembrar essa diferença, tá? O maior problema aqui no laboratório é a questão das fontes, que é limitada. Mas eu também não vou usar fontes, extrapolar as fontes, vou usar fontes mais básicas e tento, dentro disso, tentar criar algo interessante. Então, na hora que você criar um novo arquivo dentro do Illustrator, vai abrir aquela caixinha de diálogo que a gente conhece, tá? Que a gente pode ver aqui, por exemplo, em impressão ou web. O web vai ser mais interessante porque aqui já tem as medidas padrões de uma tela. E se a gente for pensar que a apresentação usa tela, então a gente, ao invés de selecionar um padrão da impressão, a gente vai para o web, que justamente vai falar sobre as dimensões que a gente precisa. Tem aqui, ó, essa resolução aqui de 1280 por 1024, quem entende um pouquinho disso sabe que essa é uma das resoluções que você pode configurar na sua área de trabalho, para o seu computador assumir aquela resolução. Então, vamos pegar essa medida que está aqui, tá? Marcar aqui. E aqui o interessante, está vendo aqui que tem pranchetas? As pranchetas são as páginas, vamos dizer assim, dentro do Illustrator. Então, se eu já estou planejando uma apresentação de 10 páginas, por exemplo, eu já posso marcar aqui 10 pranchetas. Mas lembrando que isso aqui não vai prejudicar se eu não colocar todas ou se eu tiver que tirar a página, porque vocês vão ver que é bem simples fazer isso, tá? De tirar a quantidade, uma prancheta, de adicionar uma nova, enfim, depois mudar isso. Mas vamos começar com 10 aqui justamente para vocês verem. Reparem o seguinte, que quando a largura é maior que a altura, a sua folha está em paisagem, esse formato deitado, tá? Que a largura é mais que a altura. Então você vai ver a foto nesse formato deitado, que é chamado de paisagem. Se a gente clicar aqui, reparem que as medidas elas trocam. A orientação fica retrato, que é esse formato em pé, vamos dizer assim, e ela só troca a medida. É só uma curiosidade, tá? A gente vai continuar aqui na paisagem, porque a tela da projeção, a tela de um computador, ela é paisagem. Ok. Tá vendo aqui essa nossa área de trabalho? Já está marcando aqui as 10 páginas que eu defini lá na frente, entendeu? Lá no início, quer dizer. Agora eu vou começar a desenvolver o meu layout em cima dessas páginas. Dentro da linguagem de design gráfico tem uma história que chama página mestre. O que é a página mestre? A página mestre dentro da diagramação é aquela página que contém a orientação básica do seu layout. Por exemplo, ele vai ter duas colunas, ele vai ter uma coluna colorida, enfim, eu vou mostrar na prática, mas o que isso significa? Eu vou criar uma página que vai ser o guia de referência das outras páginas. Então, ao invés de eu criar outra página do zero, eu posso buscar os elementos básicos da outra e começar a nova página a partir dali. Vamos começar a desenvolver esse layout que é do portfólio, tá? Normalmente, eu gosto de trabalhar ou com as linhas guias dentro do layout. Como que eu aciono as linhas guias? Se eu clicar Ctrl, acho que é Ctrl para vocês, Ctrl R, a gente vai... Reparem aqui na minha área de trabalho. Ctrl R, aparecem essas linhas aqui, tá vendo? Essas réguas. O que essas réguas fazem? Se eu pegar aqui da lateral e arrastar aqui, ela faz uma linha guia que aparece aqui no meu layout e vai me ajudar, por exemplo, a definir que aqui eu tenho um retângulo aqui, ó, por exemplo, fazendo isso aqui. E essa linha não aparece na impressão nem no PDF. Ela é uma linha guia. Ela é invisível na publicação do trabalho, mas ela só aparece enquanto eu estou desenhando.
Então, se eu, por exemplo, definir que meu trabalho, meu portfólio vai ser dividido no meio, no início. Bem no meio do projeto. A gente pode deixar a linha guia aqui, por exemplo. E lembrem do alinhar. Se eu acho que a linha guia não está no lugar certo, eu venho em alinhar e defino que eu estou ajustando a prancheta. Reparem lá, ó. O alinhar, a janelinha alinhar, você alinha qualquer elemento, inclusive a linha guia. Vocês viram que eu tentei encaixar aqui no centro e às vezes eu não encaixo, eu erro. Se isso rolar, você seleciona a linha guia, aciona a janelinha alinhar, ou ela vai estar aqui do lado, ou você vai ter que achar a janelinha dela. Se ela tiver sem essa opção aqui embaixo, que é muito importante, que é você vai escolher ao que você está alinhando o seu objeto, você vai vir aqui e mostrar a opção. Com ele selecionado, vai confirmar se está alinhando a prancheta, quer dizer, a esse formato, e vai clicar aqui, ó, que ele vai, segura a linha guia e clica aqui. E a linha guia vai para o centro certinho. Então, minha página inicial do meu trabalho, eu defini que ela vai estar dividida no meio certinho. De um lado, eu vou ter uma coluna, um box, vamos dizer assim, uma barra preta, assim. Beleza? Aí eu posso ajustar certinho essa barra aqui às extremidades da minha página. E para não errar nisso. Beleza. Então tem a página dividida no meio certinho. Aí eu quero fazer um lance assim, eu vou colocar o meu nome, vou começar a escrever, colocar o conteúdo de texto. O texto dentro do Illustrator, ele funciona de duas formas. A primeira forma, ele assume uma cara de diagramação, de programa de diagramação, tipo Word. Essa primeira opção é quando eu pego a ferramenta texto, que é esse T, e eu clico e arrasto, criando um quadrante, tá vendo? Normalmente, na minha versão, ele preenche com um texto genérico, tá? Mas o que quer dizer essa... Vou tirar esse aqui para não incomodar a gente. Essa caixa de texto. Quer dizer que esse texto é parágrafo, tá? Então, por exemplo, vou aqui no meu portfólio antigo e vou aqui no sobre. E eu quero esse texto lá para abrir o meu portfólio, tá? Então eu posso copiar aqui esse texto, vim aqui na minha caixa que eu acabei de criar e Ctrl V. O texto é colado lá dentro, ele está aqui, ó. Só que por enquanto eu não fiz nada nele, além de só copiei e colei. Então ele está com a fonte inicial, tudo do jeito que eu só desenhei aquele quadrante e colei lá dentro o texto. Agora começa o trabalho de fazer a diagramação do texto, trabalhar o espaço das linhas, trabalhar o espaço entre os caracteres, o tamanho da fonte, o tipo da fonte e tal. Isso tudo a gente vai ver agora. Reparem o seguinte, primeira coisa interessante é, se eu vim aqui na minha ferramenta de seleção, que é aquela setinha, a setinha da tecla V, vocês lembram que eu consigo ajustar os objetos que eu construo. Reparem que a ferramenta texto parágrafo, nessa caixa, ele se adapta ao formato que eu defini que ele tenha. Ele não estica a letra e aumenta o tamanho da fonte. Ele organiza o texto de acordo com esse formato que eu estou definindo aqui, ó. Por exemplo, eu quero esse texto aqui meio que nesse espaço aqui, desse lado branco, só que tipo, ocupando um pouquinho mais de espaço, ele está muito pequeno. Se a gente for pensar numa apresentação, vai ficar muito pequenininho. Como é que eu faço para aumentar esse texto? Primeira coisa, você tem que estar na ferramenta T, para configurar o texto. Ó. Eu clico nela. Reparem que aqui em cima vai aparecer algumas informações. A informação principal aqui no caso, que eu quero começar a desembolar no trabalho, é aumentar um pouco essa fonte.
eu venho na opção com esse quadrante selecionado e com a ferramenta de texto acionada, eu venho em caracteres e venho aqui, por exemplo, o primeiro quadrante aqui, ó, tá vendo que tem um número e PT escrito? É o tamanho, ele está em pontos, no caso aqui, tá? A medida dele. Então, se eu aumentar aqui, ó, para 14, 15, 16, 17, 18, lá, ó, o texto aumenta e a leitura melhora. Ó, tá vendo? Tá vendo esse quadrante que aparece aqui quando eu estou com ele selecionado? Ele só está definindo a área de trabalho. Mas na hora de imprimir ou divulgar meu trabalho, vai fazer assim, ó, vai só o texto, tá? Não vai ter aquele quadrado ao redor. A não ser que eu crie um quadrado ao redor do texto, tá? Mas vamos lá, a fonte já me deixou satisfeito, o tamanho dela, tá? Mas eu vou continuar. Eu clico no texto, venho na ferramenta texto e vou lá em parágrafo. Quando eu faço dessa maneira, a alteração que eu defini aqui, por exemplo, eu vou aumentar, tá vendo que tem um A e o outro A igual, mas uma setinha marcando entre eles? Isso aqui é a altura de linha, entre linhas. Se eu aumentar aqui, ó, reparem lá que no meu texto, aumenta a distância entre as linhas do texto. E deixa o texto menos agrupado, menos junto, assim, fica mais leve a leitura. Pode falar. É bem parecido. Ah, do tamanho da fonte? Ah, depende do estilo da fonte. Mas 15 é um... Ah, entendi. Esse tem uns padrão. Não, aqui a gente vai por ponto, ó. Mas aqui eu assumo que no Illustrator essa hora é um trabalho mais de visual. No Word é quase uma regra, né? Que você tem lá um trabalho que tem que ser digitado em espaço 1,5. Aqui não, é uma questão visual, não é uma questão de justificar o texto numa regra, entendeu? Não, não tem uma regra, é visual mesmo, assim. Vamos lá. Aí, por exemplo, agora eu estou achando um caixinha de texto muito espremida, eu quero um pouquinho mais de espaço. Ó, olha como é que o texto acomoda. E tem outras coisas também. Aqui em parágrafo, só um minutinho, agora eu não posso. Aqui no parágrafo, eu tenho algumas questões aqui, ó. Por exemplo, se eu... aqui são a orientação do texto, se é centralizado, se é justificado para cá, se é para cá, enfim, essas opções, elas estão fazendo um texto inteiro, tá vendo? Isso é a justificativa. Eu normalmente gosto dessas assim, menos forçando a barra da justificativa, deixar o texto um pouco livre. E tem outra questão também, reparem que aqui ele está fazendo aquela hifenização, sabe? A palavra que não tem continuação, ele coloca o hífen, quer dizer, que tem continuação. Para a gente tirar essa opção, eu quero um texto sem isso, reparem que aqui ó, tem uma caixinha ó, falando hifenizar. Se eu tirar, ó, ele tira aquilo e o texto fica até mais agradável. Eu acho, tá? Eu estou falando muito de questões visuais pessoais, que a diagramação dentro do Illustrator é muito isso, é muito o que você está vendo, o que está acontecendo, tá? Outra coisa também que é legal a gente ver. Por exemplo, eu quero que determinada parte do texto tenha um formato diferente. Se eu seleciono com a ferramenta seleção direta o retângulo inteiro, venho aqui e faço a alteração, ele altera no texto inteiro. Mas se antes, com a ferramenta aqui, selecionar, por exemplo, eu quero consumo quadrinhos, cartoon, cinema e publicidade em negrito. Então eu venho só nesses e coloco caracteres e venho aqui, se minha fonte estiver negrita é mais fácil ainda, né? Venho aqui bold, ó, ficou negrito. Aí eu posso fazer isso nas outras. Como é que eu tenho que ir de novo lá e sempre voltar naquele lugar? Uma dica legal é essa aqui, ó.
selecionei o texto que eu quero que tenha a mesma configuração que esse daqui. Eu venho no conta-gotas aqui e clico aqui, ó. Ele pega aquela configuração. E aí eu posso continuar fazendo isso nas palavras que eu quiser. Eu quero que essa aqui também tenha essa configuração. E essa daqui também tem a mesma configuração. Ó. Ah, eu estou achando ainda meio junto isso aqui. Então, vamos aumentar um pouco mais o espaçamento. Ó. Esse padrão, aí, por exemplo, quando eu falei que no Word cria uma regra para alguns documentos tal, no Illustrator, quando eu faço um padrão assim, eu crio uma regra para dentro daquele projeto. Se eu tiver um outro parágrafo, um outro texto, o ideal é que ele tenha a mesma configuração, para a pessoa sentir uma identidade. Ou você vai fazer propositalmente uma nova configuração. Aí depende do que você quer no projeto, tá? Outra coisa também. Agora eu quero colocar o meu nome aqui em cima. Só que eu quero ele desalinhado, porque eu podia clicar aqui, por exemplo, e digitar Marcelo Tomate. Mas tá vendo que ele acompanha essa orientação aqui? Eu não quero isso, eu quero esse texto aqui um pouco mais livre. Eu vou aproveitar e copiar ele que eu já escrevi ali. E agora eu vou mostrar um outro formato de trabalhar com texto, que é o texto livre, artístico, tá? Entre parênteses, porque isso é uma linguagem do Corel, mas é um texto objeto dentro do Illustrator, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho na ferramenta de texto e ao invés de eu criar um quadrado, eu vou dar um clique só, solto. E aqui eu já vou aproveitar e dar o meu Ctrl V, porque eu já tenho esse texto copiado. Esse texto, ele comporta de uma forma muito diferente. Repare, ó, na hora que eu pedir para aumentar ele que aumenta. Entendeu? Ele é um texto objeto, quase igual um objeto que a gente desenha aí. E aí eu vou colocar aqui dentro do layout que eu estou querendo, assim, alguma coisa assim. Todas as opções de mover, de rodar o objeto, funcionam nesse texto objeto que eu criei. Se eu quiser rodar ele, por exemplo, eu clico nele, chego o mouse bem perto da borda, quando ele estiver com essa rotação, e rodo. Se eu segurar o Shift, eu vou rodar em ângulos retos. E às vezes eu encontro um encaixe legal para essa informação aqui, ó. Tá? Eu estou fazendo uma coisa bem livre, tá? Bem, assim, eu gosto de trabalhar assim no início, porque se eu definir um padrão legal aqui, eu vou aplicando nas outras páginas, entendeu? E essa parte, eu uso muito formas básicas, assim, por exemplo, um retângulo aqui, e coloco ele só com um contorno preto, quase grudado aqui na minha página. Dentro do Illustrator, se eu quiser ver só a página isolada, o que eu estou desenhando, eu aperto o F 2 vezes, que ele vai tirar as coisas que estão te incomodando, e você ainda pode aproveitar e trabalhar um pouco aqui, ó, usando só o atalho, né? Beleza. Fiz aqui uma base. E eu vou trazer uma imagem para cá. O legal, quando a gente for fazer qualquer projeto, é já ir salvando as imagens que você quer usar no seu trabalho. Eu joguei aqui todas as áreas de trabalho e vou começar agora a outra questão, que é... Eu vou procurar na internet minha marca, que eu acho que tem. Espera aí. Espera aí. A resolução está pequena. Opa. O Google tem eu, olha aí. Nossa.
essa resolução está um pouco melhor. Esse layout aqui também está interessante. Vou salvar ele aqui e vou ver o que a gente consegue fazer com ele lá. A próxima coisa que vocês precisam entender, a próxima função para fazer uma diagramação, é como eu faço para trazer as imagens para dentro do Illustrator, tá? Tem algumas maneiras. Por exemplo, eu posso simplesmente arrastar as imagens e soltar aqui dentro do Illustrator? Posso. Ela vai para lá, ó. Beleza. Eu posso... Tem outra maneira? Eu vou voltar aqui ao F normal, desculpa, esse. E vou clicar aqui em inserir, que é a outra maneira de trazer uma imagem para dentro do Illustrator. E aí ele vai abrir uma caixinha de diálogo e eu vou clicar na imagem que eu quero abrir. E lembrando, se eu der um clique só, a imagem vem na qualidade melhor dela, tá? E eu vou colocar essa parte aqui. Vou aproveitar bem esse layout aqui, tá? Vou deixar aqui, ó. Vou vir... Não pode ter preguiça de dar zoom, justamente porque eu quero que esse encaixe fique certinho. Vou fazer uma gambiarra de leve aqui, que eu quero tampar isso aqui. E vou tirar esse daqui, tá? Eu não vou ficar preocupado muito com o acabamento. Vou só tirar essa linha branca. Como é que eu faço para... Tá vendo que essa imagem aqui, aí eu vou ensinar outra coisa legal para vocês. Tá vendo essa imagem aqui que eu coloquei? Ela tem uma linha branca, tá vendo? Ao redor dela. E isso é uma questão de acabamento. Isso pode me atrapalhar na hora que eu divulgar o trabalho, vai ficar uma linha branca. O que eu vou fazer aqui para tirar essa linha branca? Eu vou criar um quadrado num retângulo, no formato que eu preciso, e vou colocar essa imagem dentro desse retângulo, que é a opção Power Clip do Corel, e aqui chama Clipping Mask, tá? Como é que eu vou fazer isso, então? Eu vou pegar esse retângulo e vou traçar um quadrante aqui dentro dessa área desse desenho aqui, tá vendo? E ainda com o quadrante selecionado, eu vou segurar o Shift e também selecionar a imagem. Clico com o direito e venho aqui em criar máscara de recorte. O que ele faz? Ele jogou aquela informação dentro daquele retângulo. Tá? Vou fazer aqui numa imagem maior para vocês sentirem essa diferença. Já meio que... Vou usar nessa daqui, ó. Maior assim, com mais elemento, né? Eu quero, nesse desenho aqui, tirar só a ilustração. Então, eu faço um retângulo dentro da área que eu quero, daquela imagem, seleciono os dois ao mesmo tempo, ou eu posso vir aqui em Objeto e vir em Criar Máscara de Aparagem. Não. Eu venho em Objeto, Editar, cadê? Ah, é aqui, ó. Criar Máscara de Recorte, Criar. Aí ele vai lá para dentro, tá vendo aquele retângulo? Ou da maneira mais fácil, depois dos dois criados, seleciono os dois, venho, clico com o direito, criar máscara de recorte, aí ele jogou lá para dentro essa informação. E lembrando, eu ainda posso editar isso de duas maneiras. Se eu clicar uma vez e quiser mexer, ele vai esticar o desenho, tá vendo? Não é o que eu quero. Às vezes eu quero afinar um pouco mais esse retângulo para tirar essa perninha aqui desse M que entrou aqui, ó. Se eu clicar duas vezes, eu meio que entro dentro desse Power Clip, tá? Desse Clipping Mask. E aí eu consigo selecionar esse objeto que está fazendo esse recorte e ajustar ele, tá vendo? Mas depois eu clicar duas vezes. Se eu clicar mais duas vezes, eu entro dentro da imagem e eu posso fazer alguma coisa nela. Ou trazer ela para cá, mas isso vai sofrer consequências lá fora, tá vendo? Que eu arrastei ela para cá, mas no caso eu quero deixar ela no lugar, eu vou clicar aqui. Então, qualquer alteração que eu queira fazer, eu clico duas vezes, e se eu clicar aqui nesse objeto que está fazendo esse recorte, eu consigo adaptar ele, ó.
tá? E aí ele obedece a esse recorte. Se eu não fizer isso, repetindo, e eu quiser afinar, esticar, ó, se eu não clicar 2 vezes, ele faz em todo. Né? Tipo assim, ele não obedece o recorte, ele achata o objeto. E agora, que está aquela questão. Ah, esse layout eu curti aqui. Eu vou só aumentar um pouco esse objeto que eu criei aqui. Eu tinha um quadrado branco aqui, não tinha? Que eu coloquei aqui para tampar isso aqui. Beleza. Ótimo. Ali, legal. Ah, agora eu quero criar outra página que está aqui do lado e tal. E eu quero usar alguns elementos que estão nessa imagem aqui. Aí, nesse processo, eu gosto de copiar tudo, assim. Eu pego ela inteira, tá? Todos os objetos que estão nessa prancheta, tudo que eu fiz, o texto, a imagem, dou um Ctrl C. Isso aqui é muito importante, ó. E antes de dar um Ctrl V ou Ctrl B, que é o mais indicado, eu vou clicar aqui, ó, na outra prancheta. Vocês lembram que o Ctrl B ele cola o objeto no mesmo lugar da prancheta? Se eu fizer um Ctrl B aqui agora, ele vai colar nessa prancheta e não na outra. Porque se eu tiver nessa daqui e der esse Ctrl B, ele cola aqui em cima, tá vendo? Nessa. Então, antes de dar o Ctrl B para o objeto ser copiado naquela prancheta, eu tenho que clicar na prancheta, assim, ó, selecionar ela. E se eu der o Ctrl B, ó, ele leva a informação para lá, igualzinho está na outra. Fazer isso vai permanecer que o meu layout fique num padrão. Por exemplo, se acontecer de eu desregular, na hora que eu estou passando meus slides, a pessoa vai sentir aquele degrau, assim, sabe? Na imagem. Tipo, mudou o quadrado de lugar, a faixa preta, a pessoa vai sentir isso. Vai virar tipo uma animação. E eu não quero isso, quero que esteja padronizado. Então, fazer isso, clicar na prancheta e Ctrl B para colar exatamente igual, é o ideal. Agora, nessa próxima informação, eu não quero esse texto, eu vou trocar e vou colocar aqui, ó, por exemplo, Arraso, que é o nome do projeto, que vai ser o projeto que eu vou abrir meu portfólio. Aqui, eu posso até deixar esse texto que está aqui mesmo, por enquanto, ou eu posso trocar por aquele padrão que a gente conhece. Opa. Vou criar um novo aqui. E legal que ele vem já com a última configuração do texto que eu estivesse mexendo. Ele só veio em negrito. Está em negrito. Então eu vou pegar meu conta-gotas e clicar aqui, ó, para ele vir com a mesma configuração, só que com um texto genérico. O legal de uma diagramação e de um designer, né, profissional é que não precisa ficar refém do conteúdo. Ele pode ir desenvolvendo. Não tenho texto ainda, mas eu sei que ele vai ficar aqui. Eu não tenho a imagem oficial, mas eu posso trazer uma imagem qualquer só para me ajustar. E depois que vier o conteúdo, tanto imagem como texto, os elementos, já é só trocar, entendeu? De lugar. E agora eu vou trazer a minha primeira imagem aqui para o meu portfólio. E essa imagem eu vou encaixar aqui, ó, nessa área. Só que eu quero que ela fique até as extremidades. E eu quero ela no centro dessa... E meio que, como o objeto está lá, na hora que eu fui colocando, ele já foi identificando o centro, já ajustando. Mas se eu tiver dificuldade, eu alinhei, mas quero centralizar certinho. Lembre que eu posso selecionar os dois, pedir para eles alinharem ao centro. Provavelmente, se o meu alinhamento estiver alinhando a prancheta, ele joga tudo para o meio da prancheta. Só que eu consigo selecionar, fazer com que a ferramenta seleção arrastar ele para a área que ele tem que estar. E todos os elementos, inclusive a linha guia, a borda da página, me auxiliam em fazer isso. Segunda página, eu vou colocar, ainda é o projeto Arraso, então eu posso tirar essa informação, que agora a próxima slide vai ser mais próxima a esse, né? Então eu dou o Ctrl V nele aqui, Ctrl C, vem aqui, Ctrl B. Opa!
Aí ele colou igualzinho. Mas agora, no caso, eu quero trocar, eu quero outra ilustração. Vou trazer ela para cá, vou tirar essa e vou trocar essa ilustração para cá. Vou aumentar, igualzinho eu fiz na outra. Ah, quer fazer uma outra página para a segunda ilustração da Haas. Ou já vou começar um próximo trabalho aqui. Vou ver aqui, deixa eu ver, esse daqui. Não, esse é o outro, mais antigo ainda. Nossa, peraí. Essa daqui. Vou pegar uma imagem qualquer aqui. Essa daqui. Salvar. Agora nessa página, na próxima, vou dar o Ctrl B para colocar no mesmo coisa e vou trocar. Agora que o nome é Constantino. Ajusto aqui. Ah, eu tenho que deixar todos os centros na mesma linha. Eu posso jogar uma linha aqui, ó, dessa linha guia, que vai me ajudar a fazer isso, tá vendo? Ó, eu tenho que usar esses recursos ao meu favor. Agora aqui não está ainda, ó, eu posso ajustar lá, encostar mesmo, mais um pouquinho. Esse aqui também, encosta lá. Vou ver se esse aqui está no mesmo, tá? E esse daqui também posso encostar. Tá vendo? Isso é diagramação, a gente fazer essas linhas guias, criar uma identidade no projeto, criar um raciocínio. Isso eu estou mostrando num projeto que prisa pela identidade, pela permanência. Igual eu disse, não é regra, você pode criar várias coisas, mas tem que dizer alguma coisa isso, sabe? Você tem que fazer com que isso... Agora aqui é a outra imagem que eu vou trazer. Eu acho mais prático fazer desse jeito. Abrir uma janelinha e arrastar só para lá. Fica mais fácil. Agora eu vou ajustar aqui. Essa página, eu não vou poder deixar ele nas extremidades, porque ele ocupa mais do que a metade da página. Ou se eu fizer isso, vamos ver o que acontece. Se eu aumentar aqui, até a extremidade, olha, ele ocupa a página inteira. Às vezes eu faço uma alteraçãozinha, assim, porque eu não posso ficar tão refém a esse layout. Às vezes eu faço com que esse texto encolha um pouco aqui, e eu consiga colocar uma informação aqui, ó, tipo esse passe-partout, que dentro dos portfólios é muito comum, essas margens pretas, assim, principalmente quem trabalha com arte e tal, usa muito isso. Só que eu tenho que ajustar ali a lateral também do... Peraí, essa foto tem que vir até a lateral. E aqui eu tenho que fazer com que essa faixa termine aqui na foto. E vou fazer aquele lance de copiar arrastando com o Shift e antes de soltar eu aperto o Alt para fazer uma cópia. Aí eu vou só ajustar aqui um pouco para cá. Aí eu tenho que trazer esse aqui também um pouco para cá. Beleza. Ajustei um pouco, mas manteve a mesma cara, entendeu? Isso que é importante dentro da diagramação. Eu trouxe uma informação um pouquinho diferente, mas deixei uma informação a mais. Lembrem-se das páginas de livro, de revista que vocês leem e tal. Até algumas revistas têm seções que tem uma diagramação fixa. Uma página de cor tal, com a fotinha da pessoa daquele jeito, uma chamadinha do lado da foto, o perfil debaixo da foto e colunas de texto. Aquele layout está desse jeito, prontinho. Na hora que aquilo chega numa redação, numa agência, o cara só vai trocando. E gera aquela página nova, entendeu? É um pouco disso que eu queria passar para vocês. E isso também funciona no InDesign, que a gente vai ver ele mais para frente. Só que, quando eu quero um layout com uma liberdade muito grande, graficamente falando, criar desenho, criar coisas diferentes, o Illustrator é melhor que o InDesign, tá? Nesse sentido. O InDesign ele é mais tradicional para layouts mais fixos. Tipo isso que se eu fizesse no InDesign funcionaria também. Agora se eu quero criar um coqueiro aqui, ó, ilustrando. Não, era o Illustrator, que você vai desenhar um coqueiro ou trazer um vetor, ajustar, enfim. Mas essa ideia vai funcionar nos dois, tá? Vou apagar isso. Ah, e tem página a mais, sobrou página, não quero o restante das páginas, tá? Eu vou encerrando aqui o exemplo, senão
Eu, né, monto um portfólio mesmo. Aí eu quero apagar agora pranchetas que estão sobrando. Como é que eu faço isso? Tem um íconezinho aqui, ó, que é da ferramenta prancheta. Não é esse aqui, é esse aqui, ó. Isso. Na hora que eu clico nele, tá vendo que aparece o numeral das pranchetas, tudo certinho? Se eu clicar aqui na última e apertar Del, eu vou deletando, ó. E sobrou só as 4 que eu preciso, tá? Agora, vou salvar. Eu tinha que ter feito isso desde o início, tá? Olha, beleza. Salvei. Eu salvei a primeira versão em Illustrator, tá? Normal. Agora eu vou fazer as duas formas de divulgar o trabalho, quer dizer, de eu ou publicar ele no e-mail, ou levar para apresentação, enfim. A primeira é a tradicional salvar como PDF. Vem aqui, portfólio, vou salvar na mesa, PDF. Aqui tem algumas questões que eu não vou me ater ainda do PDF. Quando eu quero só para apresentar, eu deixo num padrão Illustrator. Aqui a gente vai entrar em padrões de gráfica, tá? Aí deixa só no tradicionalzinho. E vem lá, ok, confirma. Beleza, depois eu vou olhar o arquivo. E da segunda maneira vem exportar. Exportar como. Aí presta atenção nessa caixa de diálogo. Não, eu não estou salvando como, eu estou exportando. Nesse caso, eu quero exportar usando as pranchetas, para ele obedecer. Aí ele pergunta, você quer tudo ou qual intervalo? Eu posso exportar, por exemplo, só a página 1 e a 3. Se eu fizer isso, eu coloco aqui 1 e 3. 1 e 3 literalmente, assim, 1,3. Vai exportar só a página 1 e a 3, a prancheta 1 e a 3. Ou se eu quero dar 1 a 4, vem 1, tracinho 4, que é 1 até a 4, tá? E eu quero em JPEG, que é o formato mais tradicional para a gente abrir em qualquer lugar, e vou exportar. Segunda coisa que eu tenho que prestar atenção é aqui, formato de cor. RGB porque é um formato que eu quero apresentar num projetor, no computador, no celular. Não é impresso, então não é CMYK. Quando é só digital, é RGB. E aqui eu vou mudar um pouco a qualidade, para não deixar tão baixa, eu vou colocar média, 150 dpi. Quer dizer, 150 pontinhos daquele que eu já mostrei para vocês por polegada. Fica numa resolução mediana. No próprio nome aqui diz, média alta. Mediano fica um tamanho ok, ok, beleza. Vamos lá na minha área de trabalho que está tudo lá. Vou colocar aqui em lista para a gente ver. Ó, primeira coisa, o PDF está aqui, ó. Se eu precisar apresentar esse trabalho, eu abro lá num visualizador qualquer. O PDF pode ser no Acrobat, pode ser até no... o Mac, por exemplo, no próprio pré-visualização dele, ele consegue visualizar PDFs. Ó. E aí eu coloco aqui, visualizar em tela cheia. Olha lá, abriu minha apresentação. Ó. Eu não precisei do PowerPoint, entendeu? As páginas foram exportadas em sequência, em numeral, assim, prancheta 1. Vamos lá ver o nome dos arquivos, vocês comprovarem. Ó. Portfólio 1, 2, 3, 4. Quer dizer, numerou na ordem das páginas, tá? Isso o JPEG, desculpa, eu estou mostrando PDF, eu confundi as bolas aqui. O PDF vai vir nas páginas certinho, porque ele não exportou separadamente, ele fez um PDF, cada página é uma daquelas pranchetas, cada página é uma página necessariamente. Beleza? Ok? E agora eu vou vir aqui, ó, no meu JPEG. Se eu selecionar os 4 juntos, as 4 JPEGs, e vim aqui no Windows, Windows Imagens, eu acho que é o programa que Windows, como é que chama? Windows, o que abre imagem de visualização rápida, assim. Media Player, né? Eu acho que é. Aqui no... Mas o caso é só você abrir todas juntas. No meu caso aqui, eu uso o pré-visualização. Vocês têm um equivalente aí. Quando ele abre tipo uma apresentação com todos os JPEGs que eu selecionei. E se eu clicar aqui, ó, em tela cheia, ó, ele vai trazer igual um slide também. Só que aqui eu estou vendo os JPEGs. Tá vendo?
Então, duas maneiras de vocês nunca mais usarem o PowerPoint, tá? É um convite. E aí vai mostrar que você subiu um nível do design. Assim, eu não sou o design que usa o PowerPoint, eu sou um design que usa os programas de diagramação para criar uma diagramação legal e profissional para o meu trabalho, para a minha apresentação, enfim, para qualquer coisa. E eu não fico refém, né, da configuração de fonte, da versão do PowerPoint. Pelo celular a pessoa vê meu projeto, vê minha apresentação, ok? Então esse foi o nosso videoaula de Illustrator.